A partir do momento que o ministro do Supremo abre processo contra parlamentares por nada, está colocando atrás das grades parlamentares por nada, me parece o único instrumento razoável que tem sobrevivência do poder legislativo. O que diz essa PEC para mim, a PEC da sobrevivência, não a PEC da impunidade. O episódio mais recente envolvendo Flávio Bolsonaro deixou claro que não adianta tentar apagar vídeos ou esconder declarações polêmicas. As palavras ditas em Roma já correram o mundo e se tornaram combustível para o debate político brasileiro. Durante o Congresso Internacional intitulado Brasil, Democracia ou Ditadura, o senador não apenas defendeu a controversa PEC da blindagem, como também rebatizou o projeto como PEC da sobrevivência, em um gesto que mostra a gravidade com que o núcleo bolsonarista enxerga o confronto institucional em andamento no Brasil. A cena ocorreu no Hotel dei Congressi, no bairro Eur da capital italiana, onde simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro organizaram um encontro para denunciar, segundo eles, a perseguição política sofrida pela direita brasileira. A atmosfera já era carregada antes mesmo da entrada dos principais oradores, e os discursos inflamados só reforçaram o tom de combate. Ao lado de Magno Malta, seu aliado histórico, Flávio Bolsonaro entrou no auditório como uma das figuras mais aguardadas. Não demorou muito para que sua postura chamasse a atenção da imprensa internacional presente. Na porta do evento, um repórter questionou se a chamada PEC da blindagem não abriria espaço para a impunidade de parlamentares acusados de crimes comuns. Flávio, em vez de responder de maneira ponderada, reagiu com irritação. E quem pune um ministro do Supremo quando comete crime? Ninguém. A frase, registrada em vídeo, rapidamente viralizou. Queria que o senhor desse uma palavrinha sobre a PEC da blindagem. O senhor não acha que isso leva à impunidade maior ainda? Que é o Congresso que tem que decidir quem vai ser processado ou não? Quem impune ministro do Supremo que comete crime? Estou te perguntando, quem impune? Ninguém, né? Vai responder essa pergunta. Ao mesmo tempo em que expõe a tática de transferir a acusação contra o judiciário, a fala escancara também o sentimento de descontrole que ronda o senador, consciente de que a proposta é alvo de resistência até mesmo dentro do próprio Senado. Já no púlpito, Flávio repetiu o que considera o núcleo central de sua defesa: a ideia de que o Supremo Tribunal Federal estaria extrapolando seus limites constitucionais ao abrir processos contra parlamentares com base em falas ou postagens. Para ele, a PEC é uma barreira necessária para evitar que o legislativo se torne refém de interpretações judiciais que, em sua visão, restringem a liberdade de expressão política. O discurso ganhou contornos ainda mais dramáticos quando o senador afirmou que a medida seria o único instrumento razoável para garantir a sobrevivência do poder legislativo. Foi nesse momento que cunhou a expressão PEC da sobrevivência, demonstrando que, para os bolsonaristas, a pauta deixou de ser apenas uma disputa jurídica e passou a ser tratada como uma batalha existencial. Ao lado de Flávio, Magno Malta buscou dar um tom religioso ao evento. Conduziu uma oração de cerca de 5 minutos, em que acusou o Estado de querer ocupar o lugar de Deus, controlando a vida, a morte, as liberdades e as punições. A fala ecoou entre os presentes como um chamado espiritual para resistir ao que classificam como autoritarismo judicial. Essa mistura de religião com política é uma marca das mobilizações bolsonaristas, que frequentemente buscam apoio popular em narrativas de perseguição associadas à fé. Na parte da tarde, Eduardo Bolsonaro entrou em cena por videoconferência. Em tom de denúncia,
afirmou que Alexandre de Moraes estaria induzindo seus filhos à fome ao bloquear suas contas bancárias e as de sua esposa. O deputado pediu ao público que se colocasse em seu lugar e questionou como sobreviveriam seus filhos pequenos sem acesso a recursos básicos. O discurso emocionado buscou humanizar a narrativa de perseguição, ainda que juridicamente os bloqueios sejam parte de medidas judiciais em investigações relacionadas a ataques às instituições democráticas. Apesar da retórica inflamável, o Congresso sofreu com falhas organizacionais. A programação atrasou, mudanças de última hora confundiram os presentes e problemas técnicos prejudicaram as transmissões. Dos cerca de 130 inscritos, pouco mais da metade compareceu. O auditório, com capacidade para 150 pessoas, registrou várias cadeiras vazias. Um contraste visível com a grandiosidade que os organizadores prometiam. Ainda assim, para os participantes, cada discurso foi tratado como ato de resistência. Em outro momento do evento, Flávio radicalizou ainda mais. Apontou diretamente Alexandre de Moraes como responsável por toda a crise política no Brasil. Chamou o ministro de culpado exclusivo pelo caos institucional e disse que o país não melhora porque o presidente Lula seria um incompetente, um canalha, preocupado apenas com sua própria imagem. O senador afirmou que a solução viria somente com o impeachment de Moraes e a aprovação da anistia para aliados acusados de crimes políticos. Em sua visão, até mesmo as tensões diplomáticas com os Estados Unidos seriam fruto de perseguições do Supremo a empresas americanas, como plataformas digitais que processaram Moraes na justiça norte-americana. No domingo, Flávio e Malta ainda participaram da festa anual do partido de extrema-direita Liga Norte, ao lado do ministro de Infraestrutura e Transportes da Itália, Matteo Salvini. No dia anterior, haviam visitado a deputada Carla Zambelli na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma. Presa desde julho, Zambelli aguarda decisão sobre sua extradição ao Brasil, após condenação unânime do Supremo por invasão de dispositivos e falsidade ideológica. Flávio defendeu a parlamentar, dizendo que ela deveria estar em liberdade ou, ao menos, em prisão domiciliar. A visita contou também com a presença de Damares Alves e Eduardo Girão, que logo depois retornaram ao Brasil. Para o grupo, Zambelli é vítima de perseguição política, ainda que a justiça a tenha condenado de forma clara. Enquanto no exterior os bolsonaristas tentam fortalecer o discurso de sobrevivência, dentro do Senado brasileiro, o clima é de rejeição. O líder da maior bancada da casa, Omar Aziz, foi categórico. O Senado vai enterrar essa PEC. Não, pior não é só isso. Não é no exercício do mandato, é antes da diplomação. Se a pessoa tiver um processo, ele depois da diplomação, depois de empossado, tem que ser pedida autorização da Câmara. Então o cara pode matar, se eleger e depois ainda vai pedir. E a Câmara ou o Senado tem o direito de dizer não quero que investigue fulano ou cicrano. Então é pior. É pior. O Senado vai enterrar essa PEC. Aziz comanda o PSD, que não apenas detém a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, mas também tem a maior bancada de senadores. O relator da proposta, Alessandro Vieira, já antecipou o voto contrário. Para Aziz, aprovar o texto seria abrir espaço para criminosos se esconderem atrás de mandatos parlamentares, inclusive narcotraficantes. Em entrevista à CNN Brasil, Aziz alertou que a PEC poderia, no futuro, proteger até mesmo traficantes infiltrados no Congresso. Ele explicou que imunidade não pode ser confundida com impunidade e que a sociedade exige transparência, não blindagem. A crítica foi um recado direto aos parlamentares que chegaram ao poder com discurso anticorrupção e que agora defendem um projeto visto como retrocesso. Do outro lado,
Senadores como Jorge Seife alegam que a opinião de parlamentares virou crime no Brasil e que a PEC serviria para resguardar a liberdade de expressão. Segundo ele, hoje quem protege corruptos é o próprio Supremo. Em sua visão, a blindagem não serviria para defender criminosos, mas para impedir perseguições políticas. No entanto, Aziz rebateu: não é opinião, é discurso de ódio. Discordar de uma decisão judicial é uma coisa, incitar a população contra famílias inteiras é outra. A frase marcou o ponto de maior embate na entrevista e expôs a divisão narrativa entre perseguição e impunidade. Enquanto isso, nas ruas, movimentos sociais de esquerda organizam protestos contra a PEC e contra o PL da anistia. A Frente Povo Sem Medo anunciou atos em 19 estados, contando com o apoio de figuras políticas como Guilherme Boulos, Érica Hilton e Tarcísio Mota, além de artistas como Anitta, Caetano Veloso e Djonga. A convocação nas redes sociais ganhou força, reforçando que a disputa sobre a PEC não se limita ao Congresso, mas já está mobilizando a sociedade civil. O embate atual evoca lembranças do passado. A década de 90 foi marcada por escândalos em que parlamentares escapavam de processos criminais sob o argumento da imunidade. Em 2001, pressionado pela opinião pública, o Congresso aprovou a Emenda Constitucional 35, que eliminou a exigência de autorização prévia da Câmara ou do Senado para processar deputados e senadores. Até aquele momento, quase 300 pedidos de licença do Supremo haviam sido negados. O caso do senador Ronaldo Cunha Lima ficou emblemático. Acusado de tentar assassinar um adversário político, passou anos sem ser julgado graças à imunidade. Somente após a mudança constitucional foi processado, mas renunciou dias antes do julgamento no STF para transferir o caso à primeira instância. Esses episódios mostraram como a imunidade ilimitada transformava-se em escudo de impunidade. Para muitos críticos, a atual PEC da blindagem representa um retrocesso histórico, ressuscitando um modelo já rejeitado pela sociedade. Em vez de corrigir distorções, a proposta poderia recriar privilégios. Essa lembrança é fundamental para entender a resistência atual. Se antes o país avançou ao retirar barreiras para que a justiça pudesse investigar políticos, por que agora deveria aceitar restaurar essas barreiras? Assim, o cenário se desenha em 3 frentes. De um lado, Flávio Bolsonaro e seus aliados, que tratam a PEC como questão de sobrevivência institucional. De outro, parlamentares como Aziz, que veem na proposta uma ameaça de retorno à impunidade. E nas ruas, movimentos sociais que já se mobilizam para pressionar o Senado. No meio disso está a sociedade brasileira que precisa decidir se aceita reviver o protecionismo parlamentar ou se mantém a transparência conquistada há pouco mais de 2 décadas. A conclusão que fica é clara. Ainda que Flávio Bolsonaro tente enquadrar a PEC como defesa da democracia, sua postura explosiva em Roma e a insistência em radicalizar contra o Supremo reforçam a percepção de que, mais do que sobrevivência, o que está em jogo é o futuro da responsabilidade política no Brasil. O vídeo que circula com suas declarações é prova de que não adianta tentar apagar as palavras ditas. Elas já se tornaram parte do registro histórico de um país que segue dividido entre a proteção das instituições e o risco de blindar políticos da lei.